Quero convidar você a pegar a sua Bíblia e você que está em casa, abri-la aí no livro de Ruth, capítulo 1. Nós estamos trazendo essa reflexão em cima de uma história que tocou meu coração ao longo desta semana. Eu estava fazendo algumas leituras em cima do livro de Ruth e parei para ponderar, para pensar algumas circunstâncias aqui, algumas situações nessa história. E fazer uma pergunta para você pensar, não é? O que é pior? Nós vivermos no meio de uma pandemia, né? Situação que nós estamos atravessando, ou nós atravessarmos um período de fome na terra? O que é pior? Nós estarmos em meio a uma pandemia ou nós vivenciarmos uma situação de fome na terra? Eu diria para você que eu acredito que a fome ela seria muito mais cruel e muito mais terrível do que a pandemia, não é? Ela realmente seria causa de muitas outras doenças, ela seria causa do desespero da população. Nós ainda estamos vivendo uma situação relativamente controlada, mas a fome é uma situação que coloca as pessoas em desespero. E eu digo para você que eu tenho aprendido a dar graças a Deus pela vida, por cada minuto que Deus, Ele concede saúde. Eu tenho aprendido a agradecer pelo sustento, pela proteção, pela família que Ele me deu, pela minha esposa, pelas minhas filhas que eu amo, pela igreja, meus irmãos que estão sempre ao nosso lado, à nossa volta, sabe, que nos abençoam, que nos ajudam, né, a sermos melhores, né? Isso é coisa maravilhosa. Por todas as dificuldades em que eu posso ver o Senhor, Ele manifestar a sua graça, e a sua graça muitas vezes se manifesta quando nós estamos em fraqueza, a sua graça nos basta em meio às fraquezas. Eu tenho aprendido a agradecer muito mais no meio desse tempo que nós estamos vivendo. Eu não sei como que você está olhando para tudo isso, mas sabe, é motivo de nós pararmos para pensar e nós podermos exercitar a gratidão, porque nós estamos aprendendo a viver com o mínimo, nós estamos aprendendo a viver em meio a uma situação extremamente difícil, porém não é tão mais difícil como a situação que nós vemos na história de Ruth. A Bíblia diz no capítulo 1 o seguinte: na época dos juízes, houve fome na terra. Convido você a pegar a sua Bíblia aí, ou no seu celular, e acompanha comigo, por favor, tá? Porque nós estamos com dificuldade de colocar esta projeção. Mas diz assim: na época dos juízes, houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher, os 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque, a sua mulher se chamava Noemi, e os seus 2 filhos chamavam-se Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá, e eles chegaram a Moabe, e lá eles ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi. Ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Eles se casaram com as mulheres moabitas. Uma se chamava Orfa, e a outra se chamava Ruth. Depois de terem morado lá, em Moabe, por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion. E Noemi ficou sozinha, sem os seus 2 filhos e sem o seu marido. Eu vou parar aqui para a gente parar para pensar um pouquinho. Quando eu olho para essa situação aqui, nós estamos vendo nitidamente uma situação de aflição. Sabe, Noemi, ela está saindo da terra de Israel, porque em Israel havia fome em toda parte. Eu não consigo mensurar o que é viver uma situação de fome, porque eu nunca vivi essa situação e eu imagino quanto deve ser terrível. Quando você assiste um comentário, você vê um documentário, aliás,
muito triste sobre a realidade de alguns países na África, algumas situações nas regiões da Índia, outras situações até mesmo no Brasil, tem alguns casos assim, bem esporádicos, mas temos ainda situações de fome, e eu imagino quanto deve ser terrível essa situação. A gente não sabe qual era o motivo da fome naquele tempo, mas a gente pode deduzir que alguma coisa estava errada na forma de viver do povo. A Bíblia diz que nos tempos dos juízes, por exemplo, lá em Israel, cada um fazia as coisas do jeito que achava correto. Ou seja, cada um fazia as coisas do seu jeito. Era uma sociedade dividida. A gente vive muitas vezes essa situação, e a gente está olhando, por exemplo, quanto à questão da polaridade política que nós estamos vivendo no Brasil, por exemplo, tem causado tantas dificuldades em sanar um problema, e eu imagino que alguma situação semelhante tenha acontecido também na época em Israel, e eles não se prepararam ou não caminharam numa direção mais sensata, e a fome atingiu a população. E por causa disso, Noemi e a sua família precisaram deixar o seu país e procurar uma outra terra em que eles pudessem viver. Eles saíram ali de Belém, foram para Moabe, aonde parece que havia ainda mantimentos, e a Bíblia diz que eles ficaram nessa cidade ou nessa terra por quase 10 anos. E talvez Noemi e seu marido tenham ali se mudado com seus filhos ainda adolescentes. Sabe, uma fase até difícil para as próprias crianças, porque com certeza ele tinha seus amigos, né? Eles tinham seus amigos na terra de Israel. Eles se mudam por uma situação adversa. Eles se mudaram para procurar uma vida melhor. Só que Noemi não imaginava que uma nova onda de aflições viria sobre a sua vida. E durante o período em que ela viveu ali, seu marido, seus 2 filhos, segundo nós lemos aqui no relato da Bíblia, morreram, né? E os planos que ela possuía não se concretizaram do jeito que ela e sua família imaginavam. No entanto, a família de Noemi ficou ali tempo suficiente para que os seus 2 filhos se casassem, né, com mulheres moabitas. Uma se chamava Orfa e a outra se chamava Ruth. Como diz a Bíblia, né? Muitos são os planos do coração do homem, mas são os propósitos do Senhor que vão prevalecer. A gente às vezes faz planos, eu vou fazer isso ou aquilo. Eu me lembro que o meu sogro, meu sogro já é finado, já falecido, quando ele teve uma pequena melhora do câncer que ele tinha possuído, né? O que acontece é que assim, ele ficou tão animado e ele planejou, nós vamos fazer uma viagem, né? Ele queria fazer uma viagem com a família toda, mas ele não imaginava que a doença retornaria e impediria que aqueles planos que ele estava fazendo, né, conjunto com a sua família, se concretizasse. Bom, ele faleceu, a família continuou, mas nós vimos as bênçãos de Deus de uma outra forma. Deus, ele continua abençoando, mas às vezes ele faz algumas mudanças na nossa história. Noemi aqui, ela não sabia que a sua história de vida seria marcada por um lindo exemplo de fidelidade em tempos de aflição, e que Deus tinha reservado para esse tempo umas mudanças tão necessárias que depois repercutiria na própria história da nação de Israel, porque de uma dessas mulheres, que eram noras de Noemi, iria sair um rei que faria diferença extraordinária na vida da nação de Israel. A gente não sabe, meus irmãos, quais são os planos de Deus. Vocês não sabem quais são os planos de Deus, mas pode ter certeza que a bondade de Deus, ela nunca nos abandona. Quando você confia sua vida ao Senhor, quando você entrega sua vida ao Senhor, você pode ter certeza do seu amor, você pode ter certeza do seu cuidado sobre a sua vida. Mas essa história nos ensina algumas coisas.
A Bíblia diz aqui nos versos 8 a 13 o seguinte, quero ler com você, vou ler a partir do verso 6, tá? Quando Noemi soube que em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, ela decidiu voltar com as suas 2 noras para sua terra. Assim ela, com as 2 noras, partiu do lugar onde tinha morado. Enquanto voltavam para a terra de Judá, ela disse então às suas noras, vão, retornem para a casa das suas mães, e que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. O Senhor conceda que cada uma de vocês encontre segurança no lar de outro marido. Então deu-lhes beijos de despedidas, mas elas começaram a chorar alto e lhe disseram, não, nós voltaremos com você para junto do seu povo. Disse, porém, Noemi, voltem, minhas filhas, porque vocês viriam comigo. Eu estou velha, vão embora, e eu estou velha demais para lhes dar outro marido. E mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse essa noite, depois desse à luz filhos, vocês iriam esperar que até que eles crescessem? Ficariam sem se casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor se voltou contra mim. Vou parar aqui um pouquinho nesse verso 13, e aí eu quero dizer uma coisa para vocês. Em meio às aflições, Deus, Ele prova o nosso coração. É interessante nós observarmos que Noemi parece ser uma mulher fiel ao Senhor. E sem que ela percebesse, eu creio, Deus estava usando a vida de Noemi para também experimentar o coração de suas noras, Orfa e Ruth. Veja que as palavras de Noemi, elas não são muito agradáveis aos olhos de sua nora. Elas choraram por 2 momentos. Elas são desestimulantes, A palavra que Noemi dá para suas noras são de desestímulo, a prosseguirem. Ela fala de problemas, não há perspectiva de futuro. É exatamente isso que Noemi vai falar para elas. Comigo vocês não têm perspectiva de futuro. Ela chega até a dizer que a mão do Senhor se voltou contra ela, ou seja, Noemi, ela se via de certa maneira como uma mulher que havia sido amaldiçoada. É assim que ela se sentia. Ela vai dizer que a desgraça, que a sua vida se tornou amarga, ou seja, Deus se voltou contra ela. E para a Orfa e para a Ruth, quando elas ouvem essa palavra de Noemi, foi dada 2 opções apenas: desistir ou prosseguir, mas era mais inclinada à desistência, porque a palavra que Noemi disse para elas era de desistência. Olha, volta para sua terra, vai para junto da sua família, casem-se de novo e me deixem. E me deixem. E é aí que a gente começa a verificar ainda 2 outras situações, sabe? Essas 2 mulheres estavam sendo provadas, porque elas amavam Noemi. Elas tinham uma simpatia por Noemi. Elas não queriam deixar a sua sogra. Mas a situação as colocou numa situação de escolha: desistir ou prosseguir. E aí nós vemos que em situações semelhantes, muitas pessoas elas costumam desistir. É mais fácil desistir do que você avançar para enfrentar lutas, enfrentar desafios, olhar para frente. Às vezes você não tem perspectiva, não tem uma esperança de melhora. E então você tem atrás algum tipo de conforto, algum tipo de situação em que você poderia se sentir um pouco mais segura ou seguro, no caso. Então, assim,
é muito mais fácil você permanecer onde está, você não avançar, você não querer realizar mudanças em meio a tempos de aflição, porque é mais cômodo, é mais, de certa maneira, um pouco mais tranquilo. Ou seja, parece que o pensamento da gente é assim, bom, a coisa já está difícil, para que eu vou me colocar a risco? Para que eu vou me colocar numa situação nova, que talvez não dê certo? Então é melhor ficar do jeito que eu estou. E é aí que muita gente se engana. É aí que muita gente perde de ver as bênçãos de Deus. Porque às vezes em momentos de aflição, Deus apenas está provando a sua declaração de fé, está provando se você é capaz de reagir e de avançar. Então eu olho para você e digo o seguinte, olha, não faça a opção de desistir. O verso 14 e 15 nós lemos assim, ó, elas então começaram a chorar alto de novo. Depois Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Então Noemi aconselhou, veja, sua concunhada está voltando para o seu povo e para o seu Deus. Volte com ela. Olha que a Bíblia diz que Orfa, ela abandonou sua sogra no momento em que ela mais precisava. Orfa, ela representa de certa maneira aquelas pessoas que procuram segurança. Aquelas pessoas que elas procuram estabilidade, elas só pensam no seu bem-estar. Só que às vezes para você poder viver uma nova fase na sua vida, para você poder viver o melhor de Deus, você tem que ter coragem. E sabe, em momentos de aflição, fidelidade a Deus significa você ter fé para avançar com coragem sob a direção de Deus. As lágrimas de Orfa eram lágrimas de quem não conseguiu vencer seus medos. Eram lágrimas de quem não conseguia superar sua insegurança, de quem prefere manter o seu conforto, a sua estabilidade, e talvez se sinta, de certa maneira, um remorso, porque a sua ama, a sua nora está indo embora, mas ela não consegue avançar, ela prefere ficar parada, ela prefere voltar, ela prefere recuar. Mas aí observe uma coisa, essa é a última vez que nós ouvimos falar de Orfa na história. Porque o seu nome ficou marcado como aquela que desistiu e voltou para trás. Nós não sabemos mais nada sobre ela. A sua história não existe mais. Nós não conhecemos mais nada. A única coisa que sabemos sobre Orfa é esses dois versos, alguns versos, sabe, em que coloca ela como aquela que era casada com um dos filhos de Noemi, mas não conseguiu continuar a caminhada com a sua sogra. E nesse caso aqui, né, eu estou falando sobre fidelidade. Se desistir é o que você tem feito, saiba que você está jogando fora uma oportunidade que Deus pode estar lhe dando para viver um novo tempo na sua vida. Nós não somos dos que desistimos, mas dos que avançamos. Com todas as dificuldades, com todas as lutas, nós continuamos a caminhar. E eu quero dizer para você exatamente isso, não seja como os que desistem. Orfa representava aqueles que abandonam a sua fidelidade. Orfa representava aqueles que voltam para a sua antiga maneira de viver, para os seus deuses, que garantiam alguma segurança, algum prazer momentâneo, mas que não conseguem satisfazer as suas vidas e trazerem uma sensação de valorização, uma sensação de que viveram o melhor de fato, sabe? Às vezes terminam suas vidas arrependidos porque poderiam ter feito diferente. Mas nós temos uma outra história aqui. Nós temos a história de Ruth, que foi um outro exemplo completamente diferente.
no meio da aflição, nós podemos desistir como órfã. Podemos desistir da nossa fidelidade. Podemos recuar, tentando manter ou garantir alguma segurança. Ou nós podemos fazer como Ruth. Nós podemos aprender como Ruth o que significa ser fiel. O texto bíblico dos versos 15 em diante continua a história de Ruth, capítulo 1, e diz assim: Então Noemi a aconselhou: Veja, sua cunhada está voltando para o seu povo e para o seu Deus. Volte com ela. Ruth, porém, respondeu: Não insistas comigo que te deixe, e que não mais te acompanhe. Porque aonde fores eu irei, aonde ficares eu ficarei. O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. E que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais, é o que o texto vai dizer. Sabe, Ruth mostrou em tempos de aflição a fidelidade que se requer de nós. Porque fidelidade não é sinônimo de você ser forte no meio de circunstâncias. Às vezes você pode até ser muito fraco. Fidelidade é sinônimo de amor e de altruísmo. Ou seja, não é com você que você se preocupa mais. Fidelidade é se preocupar com o outro. Fidelidade é você abraçar o outro. Não é fiel quem não está disposto a dar de si mesmo. Ruth representava aqueles cujo coração é realmente convertido. Ruth representava aqueles que não querem a velha vida, não querem os deuses antigos, a velha maneira de viver. Ela quer uma nova vida, ela quer uma nova perspectiva, ela tem no seu coração uma segurança de que algo novo vai acontecer. Sabe, Ruth é aquela pessoa que nos representa, sabe, aquela que não tem medo, não se importa com os desafios que virão pela frente, porque ela confia. Eu acho muito linda essa história, porque se você continuar lendo o capítulo 2, quando Ruth chega junto com Noemi em Israel, ela não quer nem saber se ela é estrangeira, ela já se oferece para ir trabalhar. E ela vai procurar algum lugar para poder colher ali cereais, colher para poder trazer mantimento para casa. Ela não deixa a sua sogra se desanimar, se remoer na amargura, na tristeza, na angústia. Ruth, ela é uma inspiração, porque ela amava, porque ela era uma pessoa altruísta, ela não estava se preocupando com o seu bem-estar, mas ela estava se preocupando com o bem-estar do seu próximo. Esse é o tipo de fidelidade que o Senhor espera de nós. Ela estava determinada a acompanhar sua sogra, ela estava determinada a ser parte de um novo povo, ela estava determinada até mesmo a adorar um novo Deus, a adorar o Deus de Israel. E sabe, meus amados, fidelidade não tem a ver com circunstância, eu volto a dizer. Fidelidade tem a ver com amor. Só é fiel quem ama. Só é fiel quem ama. Por isso eu digo para você que Deus está provando o seu amor no meio de todas as aflições que você está vivendo. Deus está provando o seu amor, a sua fidelidade no meio das angústias, no meio do fogo que nós estamos atravessando.
Mas eu digo para você, que se você continuar lendo a história de Ruth, você vai ver que o final de Ruth foi um final abençoadíssimo. Foi um final em que Deus coloca diante dela um abençoador. Ruth se torna uma pessoa que vai ser aquela que vai gerar o maior rei de Israel, porque Deus, Ele tem prazer de abençoar aquelas pessoas que passam pela prova da fidelidade. Não é momento, não é motivo para você se desanimar. É motivo para que você mesmo junte os seus cacos, mas você entregue para Deus, como essa imagem que colocamos de capa aí na nossa programação de hoje, no nosso culto de hoje. Você tem uma imagem muito bonita de uma jovem que ela está de joelho, entregando o seu coração em frangalhos, o seu coração quebrado, o seu coração entristecido, mas ela tinha fidelidade, ela dizia: Senhor, isto é teu, eu entrego em tuas mãos. Jesus diz: ser fiel até a morte, lhe darei a coroa da vida. Eu lhe darei uma nova história. Eu lhe ajudarei a fazer você prosperar, mas ninguém terá condições de vencer e de avançar e de ver o melhor de Deus se não mantiver seu coração em fidelidade. Noemi era para essas duas mulheres a mensagem de Deus de uma decisão. Noemi foi o instrumento de Deus ali para revelar o coração daquelas duas mulheres. E eu digo para você, hoje eu estou sendo um instrumento de Deus para também fazer você pensar sobre como anda o seu coração. O seu coração é daqueles que desistem. O seu coração é daqueles que jogam a toalha, que prefere o conforto, que prefere o momento mais seguro. Ou você é daqueles que avançam? Você é daqueles que, como Ruth, está disposta, sabe, até mesmo à morte pela sua fidelidade. Quero convidar você a refletir sobre sua vida nesse momento em oração agora. Em tempos de aflição, Deus prova a nossa fidelidade. E eu quero fazer você pensar sobre como anda o seu amor a Deus. Feche os seus olhos. Bondoso Deus e amado Pai, nós te agradecemos por essa história tão maravilhosa que nós encontramos em Tua Palavra, que nos faz pensar em circunstâncias muito mais difíceis do que a que nós temos vivido hoje. Como já dissemos, não desprezando a dor, não desprezando as preocupações de muitas pessoas, mas procurando ser motivados e inspirados pela Tua Palavra e pelo exemplo de Teus servos, que mostraram, Senhor meu Deus, que aqueles que caminham ao Teu lado, que aqueles que caminham debaixo do temor do Senhor, ó Deus, devem manter os seus corações em fidelidade e avançar para a glória do Teu nome, Pai. Senhor nosso Deus, nós te pedimos que em nome de Jesus, o Senhor faça uma obra, Senhor meu Deus, na vida de todos aqueles que estão sendo fiéis ao Senhor. De modo, meu Deus, que cada um de nós possamos olhar para trás e dizer: ó Senhor meu Deus, Tu és Deus de maravilhas, Tu és Deus que fazes coisas grandiosas, que nos livra dos tempos de aflição e nos coloca em lugares altos. Tu és Deus que nos abençoa, Tu és Deus que cuida de Teu povo, Tu és Deus que fazes, ó Deus, com que o nosso coração se torne ainda melhor, lapidado, mais forte, transformado. Nós possamos, ó Deus, vivenciar essa experiência maravilhosa, Senhor Deus, da Sua presença, e possamos manter nossos corações em contato, em constante fidelidade com o Senhor. Deus, nós não sigamos o exemplo de Orfa, mas o exemplo de Ruth,
que foi plenamente abençoada por tuas mãos. Estamos aqui falando de um momento, mas há todo um enredo, todo um desdobrar da sua história que mostra o quanto o Senhor abençoou pela sua fidelidade, ó Deus. E nesses tempos de aflição, Pai, somos tentados a recuar, somos tentados a desistir. Nossos corações muitas vezes se abalam, mas nós possamos olhar para a palavra que o apóstolo Paulo nos deixa. Que, ó meu Deus, mesmo quando nós oramos pedindo que o Senhor tire de nós essas aflições, às vezes o Senhor mantém esse espinho na carne, para que nas nossas fraquezas nós nos tornemos fortes, para que o seu poder se aperfeiçoe nas nossas fraquezas, e nós possamos perceber que não é das nossas mãos, não é da nossa força, mas é sim pela ação do Senhor nas nossas vidas, Pai. Tu és o nosso Deus, em quem nós confiamos, e em tuas mãos que nós nos entregamos. Louvado seja o Senhor em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém.